Setor em setor, né, conversando com vocês. Estamos aqui mobilizados. Eu acho que aqui é o maior tribunal que nós temos aqui em Salvador, quase 39 varas. É importante que esse setor aqui comece a se mobilizar, é importante que essa greve se amplie aqui. Vamos, companheiro. Fala aí, Gil, o nome dos colegas daqui do TRT. O que eu tenho que falar, eu sou pontual, eu quero direcionar mesmo a fala em relação à direção mesmo daqui da casa onde eu trabalho, que realmente eu fico infeliz com isso. Quando eu entrei aqui há 12 anos, eu tinha até um certo orgulho de trabalhar no TRT. Hoje em dia, eu sou que nem a colega falou, eu tenho até vergonha. Que aqui realmente é como colocar aqui, é casa de ferreiro, espelho de pau. Que é uma direção que sabe, quando a gente vai fazer uma paralisação, como foi a semana passada, na quarta-feira. Terça-feira, eu recebi do diretor lá a mensagem, o malote digital, dizendo: se parar é para mandar o nome dos servidores, que a gente vai tomar uma providência. Quer dizer, um assédio moral isso. É uma vergonha. Como é que eu vou ter orgulho de trabalhar mais numa casa nesse sentido? Uma presidente que faz desse tipo de ameaça para o servidor. Então, é como o colega falou, não tem moral realmente o juiz para poder julgar uma causa trabalhista, já que age de uma forma totalmente contrária, pressionando os servidores a não fazer o seu direito, que é de greve. Então eu fico muito indignado com isso. É só o que eu tenho que falar. Gente, Só queria complementar o que o colega falou aqui, que eu sou de uma era, isso já faz tempo, mais do que o Jurássico, que as varas trabalhistas não só não tinham equipamento, como não tinha funcionário. Era o trabalho de várias varas era feito em uma, por exemplo. Então o negócio de sábado, domingo, feriado e recesso era besteira. Agora, na hora de uma paralisação, cortar o povo, eu já vi ali esse malote. Realmente o negócio é barra pesada, é bárbaro. companheiro, eu estava vendo aqui naquela televisão que fica ali colocando as assembleias, os horários, falando sobre despedida indireta. Que é isso, né? Quando o trabalhador, o empregador, né, assedia moralmente o funcionário, quando coloca em outros lugares, quando deixa de dar condições a ele para levá-lo a pedir a demissão. Eu acho que aqui o que está acontecendo hoje com o judiciário, com várias categorias, é isso, né? Juízes que dizem, se você não quer trabalhar aqui, você pede só para sair. Então acho que indiretamente estão fazendo isso com a gente, né? Como eu já falei aqui, o governo Dilma tem intenção de acabar com o judiciário, o governo Dilma tem intenção de acabar com o serviço público e está sucateando, né? É como se faz com as estradas, né? Não assalta as estradas, não coloca escola boa, não coloca posto de saúde bom e depois nos vende essas coisas da forma privada. Então é isso que está acontecendo hoje. Futuramente vão criar o que? A justiça, como é que chama? Aquela justiça arbitrária, certo? Ela vai ser mais célere, vai ser mais rápida. Quem tiver condições é para ele, quem não tiver condições vai ter que aguentar um judiciário fraco e um judiciário sem bons servidores. Então acho que é hora de nós dar resposta, é hora de dar resposta ao governo, dar resposta ao judiciário. A culpa do judiciário está cumprindo o papel junto com o governo de nos massacrar. É tudo uma arquitetação. Há muito tempo atrás, quando a gente entrava em greve, a gente entrava com uma ação na justiça, vinha logo uma liminar. Hoje ela não vem. Muito pelo contrário. Quem entra agora com liminar é a AGU, né? E vem decisões arbitrárias, impedindo praticamente a greve, determinando que 80% dos servidores estejam trabalhando. Isso é não greve. Então assim, a Constituição do Brasil, no artigo 37, acho que prevê o direito de greve. O direito de greve é um direito que o trabalhador decide como fazer, né? Nós somos responsáveis, a gente não deixa que nenhum direito se pereça. Agora o que querem é que a gente mantenha 80% dos trabalhadores trabalhando, isso não é greve. Então acho que é hora de dar uma resposta. Faço mais um chamado aqui para que mais um colega do TRT aqui da base venha falar aqui, que é importante. A gente quer ouvir o TRT. Quem é que vem falar aqui do TRT? Eu. Elisa? Uma informação interessante. É consenso entre os colegas do TRT dizer o seguinte: com audiência, havendo audiência, não há greve. Precisamos tirar daqui, do comando de greve, a deliberação de que vamos fazer reuniões, não só com o secretário de audiência, aqui no TRT, como também com os diretores. Por quê? Porque são os pilares, hoje, de uma secretaria de vara. Basicamente,
um secretário de audiência e um diretor é que mantém uma vara funcionando, com todo o respeito aos demais colegas, mas principalmente esses dois ícones é que mantém uma vara funcionando. Precisamos aqui hoje, no comando de greve, conversar com os secretários de audiência e com os diretores. Nós temos que fortalecer a mobilização. Repito, ela não é local, é nacional. A nossa luta é nacional. Estamos num momento histórico onde o governo, que se diz dos trabalhadores, está sendo apoiado pelos seus trabalhadores. São os seus servidores que estão dizendo não a esse governo. É o governo Dilma que está conseguindo deixar indignados os seus trabalhadores. Este ponto tem que ser colocado em reuniões específicas e conclamo desde já que o comando de greve faça reuniões com os diretores e os secretários de audiência para que saibamos fazer essa mobilização, ok? Quem fala, gente? Vamos aqui dar uma palavrinha. Marcela com a palavra. Durante a correção na 31ª, Dr. Valtécio disse que durante a greve passada que nós precisávamos, que a nossa greve local não servia para nada, porque a greve precisava ser nacional. E hoje nós temos uma greve nacional sendo construída, então a gente precisa fazer com que o movimento aqui seja forte. A gente precisa trabalhar com os diretores que hoje acaba tendo resistência ao nosso movimento, colocando impedimentos e pressionando para que os servidores venham, façam rodízios, atendam as determinações do tribunal. Os secretários de audiência, que a gente tem que entender que é muito difícil para o secretário de audiência peitar sozinho o juiz e dizer, bater a porta e dizer, faça você sua audiência se você quiser, porque eu não vou fazer. Então a gente precisa fortalecer. Eu acho que a gente, um movimento desse porte que a gente conseguiu hoje, se a gente conseguir botar aqui na porta do tribunal para fazer o convencimento aos colegas não entrarem, a gente vai conseguir que lá em cima a coisa fique esvaziada. Mas a gente tem que ter a inteligência e tem que ter a criatividade para criar, entendeu? Formas de captar as pessoas do movimento, porque as pessoas estão sofrendo, ainda tem que pagar hora, então isso tudo pesa. A ameaça de corte de ponto pesa, mas quando todo mundo diz vamos bancar, entendeu? A pessoa vai e banca também. Então a gente tem que ter a inteligência nesse momento para construir um movimento aqui no TRT e para poder tirar as pessoas daqui do TRT para levar para o TRE, porque as pessoas não saem daqui para ir para o TRE. Eu sei porque eu vou para manifestação lá e encontro 2, 3 daqui do TRT. Então assim, quando o movimento é aqui, a gente faz. Quando é na casa do nosso colega, no TRE, no TRF, a gente não vai. Então a gente precisa fortalecer essa consciência de que o TRE é a bola da vez. Então quando a gente parar lá, a gente vai ser ouvido lá em Brasília. Muito bem, Marcelinha. Vamos lá, gente. Mitou com a palavra aqui. A brilhante aqui, a nossa Assembleia Mitou com a sua palavra. Vou falar para os colegas do TRT. Nós, da Justiça Federal e Eleitoral, estamos aqui convocando vocês. Vocês foram os nossos professores. Quando eu entrei na Justiça Federal não fazia nada. E vocês já eram participação no cenário nacional. Então, eu peço que vocês têm uma grande responsabilidade na unificação dos 4 órgãos, porque o militar também está com a gente. Não deixem a gente sozinho. Nós precisamos do apoio de vocês. Nós somos os seus pupilos. Várias vezes vocês foram os nossos escudos. Onde estão vocês agora? Venham para cá, para a trincheira. Nós precisamos de vocês. O momento é agora. Nós temos que aproveitar. Este é o momento certo. Não nos desamparem. Venham para cá. Vocês são os nossos professores. Valeu, Mirton! Uhul! Pessoal, as camisas sem PCS sem eleição,
estão sendo distribuídas. Há uma caixa aqui do lado, ou da caixa de som, tá com camisas. Quem tiver interesse, tá? Colega, quem tiver interesse, por favor, venha usufruir. Lembrar apenas que essas camisas não são descartáveis. Elas são o nosso material de campanha enquanto durar a nossa campanha. Ok, pessoal? Albani com a palavra aqui, vai brilhantar a nossa atividade. Vem, Albani, fazer uma fala brilhante aqui. Eu só quero dizer o seguinte, que o pessoal do TRT, que é o maior quantitativo na Bahia de servidores públicos federais do Judiciário, precisam terem consciência de que os nossos direitos estão sendo retirados. Hoje, eles mandam cortar o ponto. Amanhã, mandam demitir. Então, a intenção do governo é essa. E não se engane não. Os juízes não são servidores. Juízes são governo. Nós temos que entender isso, temos que separar as coisas. O servidor tem que compreender isso. O servidor é trabalhador, porque excelência não é trabalhador. Obrigado. Fazer uma fala aqui, um minutinho, gente, referenciado na reunião do comando de greve que nós fizemos ontem após a Assembleia. A reunião foi muito boa e uma ideia que ficou consensualizada lá é que é preciso bater de frente com essa administração do tribunal. Infelizmente, nós achamos que não era necessário que isso acontecesse, né? Nós não achamos que os juízes são nossos adversários naturais. É possível ter um posicionamento progressista, de respeito pelo menos à organização dos trabalhadores, mas não é isso que nós estamos vendo dessa administração. Tem uma colega nossa falou em todos os andares aqui o que foi o nosso encontro com a vice-presidente do tribunal. Ela simplesmente disse que com salários baixos era plenamente justificável que os trabalhadores trabalhassem de maneira que isso não tivesse nenhuma influência. Ou seja, salário arrochado diminuindo cada vez mais e manter a qualidade do serviço, porque seria uma questão moral. É dessa forma que ela nos tratou, dizendo claramente que tem disposição de reprimir, essa foi a segunda mensagem, até o fim do nosso movimento, que para ela é uma questão apenas moral. Eu quero saber se o salário dela estivesse diminuindo, se ela estivesse no fio da navalha, como nós estamos aqui, com a ameaça de não conseguir pagar a mensalidade da escola dos filhos, né, com a ameaça de ter que cortar gêneros do nosso supermercado no final do mês, enfim, com uma série de problemas para se resolver e o salário diminuindo todo mês, se ela ia fazer esse raciocínio. Então essa administração já mostrou de que lado ela está. A gente precisa mostrar claramente que estamos unidos. Então o comando tirou um conjunto de medidas. A primeira medida foi fortalecer esse ato de hoje, que foi excelente. Foi muito bom. Para quem não participou na totalidade do ato, né, a gente queria deixar esse informe que nós entramos em todas as áreas, uma parte delas inclusive estava esvaziada, né? E nesse sentido fizemos atividades em todos os andares e foi uma atividade excelente. Outra medida é que nós vamos fazer uma camisa amarela também para garantir essa identidade simbólica do movimento com essa marca aqui, essa marca grande, Injustiça do Trabalho, certo? Para que toda a categoria use a camisa como uma forma de protesto contra a postura repressiva da administração. Eu acho inclusive que a gente deve fazer um esquema para ter duas camisas, para usar todo dia essa camisa aqui, mostrando nossa indignação. Outra proposta aprovada é que nós vamos para a reunião do Pleno. Para quem não sabe, é das outras justiças, a reunião do Pleno é a reunião que reúne todos os desembargadores do tribunal lá na sede do tribunal, certo? No Nazaré. Então, nessa reunião do Pleno, nós vamos protestar todo mundo de preto, certo? Mostrando a nossa indignação e vamos chamar a imprensa para mostrar que uma casa que se comporta assim com seus trabalhadores não tem autoridade, é questionável no sentido de julgar o direito do conjunto dos trabalhadores. Então, essas foram algumas medidas que nós tiramos para fortalecer o nosso movimento e para mandar um recado claro de que a categoria está decidida a fazer a greve. Por fim, eu queria dizer o seguinte: é fácil cortar o ponto de 100 trabalhadores, de 150 trabalhadores,
mas é muito difícil cortar o ponto de centenas e centenas de trabalhadores. É esse pacto que nós temos que fazer com os nossos colegas, gente. É deixar claro para os nossos colegas que cada vez que entra alguém na greve, nós estamos dando um não para a repressão dessa administração do tribunal. E esse não vai ser tão alto que eles vão tremer, porque um debate também que a gente fez, sabe o que é? Nós vamos discutir com a nossa população qual o significado dessas metas, a quem servem as metas. Por isso Denise fez esse texto fabuloso aí, que a gente precisa reproduzir. Nós precisamos mostrar para a população que essa administração e a cúpula do judiciário, o governo federal, quando retira as condições de trabalho, quando arrocha o salário, quando retira condições materiais de trabalho e diz que a gente não faz concurso e diz que a gente tem que produzir mais sentenças, ela está dizendo que a sentença vai virar uma porcaria, que o cálculo vai ser mal feito, que o processo vai ser mal analisado. Ou seja, ela está levando para o buraco a qualidade da justiça, das diversas justiças. Nós vamos dizer isso para o nosso povo, que esses são falsos defensores da justiça. Os defensores da justiça estão aqui nesse ato. Os defensores da justiça estão nos setores aí dos nossos tribunais, que no dia a dia fazem essa justiça. Portanto, nós vamos questionar essas metas, mostrar para o nosso povo que isso não é compromisso com o judiciário, pelo contrário, é compromisso em fazer número para fazer propaganda e falsear a realidade que a justiça do trabalho tem qualidade. Nós vamos nos contrapor a isso e essa mobilização vai acuar essa administração tirana e nós vamos garantir o nosso direito de greve. Gente, eu sou do TRT, meu nome é Billy, trabalho na 16ª Vara. O que eu percebo é que aqui no TRT muita gente está se sentindo acuado porque tem medo de ter o seu ponto cortado. Só para reflexão, eu queria ler aqui dois textos, um legal, outro uma resolução, coisa rápida. Resolução número 86, de 25 de novembro de 2011. Obrigado. Vamos entrar. Dispõe sobre os procedimentos administrativos a serem adotados em caso de paralisação do serviço por motivo de greve no âmbito do Conselho e da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Segundo grau dispõe assim: resolve. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho, sob pena de responsabilidade, deverá descontar a remuneração dos servidores relativo aos dias de paralisação decorrentes de participação em movimento grevista na folha de pagamento imediatamente subsequente à primeira ausência ao trabalho. Agora eu vou ler para vocês um texto legal da época da ditadura militar. Trata-se da lei, uma lei revogada, obviamente, mas a lei 4.330, de 1º de junho de 1964, regula o direito de greve na forma do artigo 158 da Constituição Federal vigente na época. Assim dispõe do direito de greve: só poderão participar da greve as pessoas físicas que prestem serviço de natureza não eventual ao empregador. Artigo 4º. A greve não pode ser exercida pelos funcionários e servidores da União, estados, territórios, municípios e autarquias. Isso, obviamente, tratando-se de um período de ditadura. Nada de surpresa. Agora leiam só, para quem tinha direito de greve, o que era possível. Das garantias dos grevistas. Parágrafo único. A greve suspende o contrato de trabalho, assegurando aos grevistas o pagamento dos salários durante o período de sua duração e o cômputo do serviço de paralisação como de trabalho efetivo. Isso aqui é um texto da época da ditadura militar, que não teve coragem de rasgar esse direito do trabalhador. Nós hoje temos escrito na Constituição que temos direito de greve, mas se o instrumento de greve não puder ser exercido, ele não existe. Não existe trabalhador que vai fazer greve sabendo que o poder econômico, que vai haver abuso do poder econômico por parte do governo. Não existe trabalhador disposto a fazer greve nessas circunstâncias. Vamos também lutar contra isso. Não podemos aceitar que nosso ponto seja cortado de modo arbitrário. Lembrar que nós voltamos no ano passado para cumprir as metas do cadastro do Banco Nacional de Devedores da Justiça do Trabalho. Cumprimos tudo corretamente, deixamos nosso trabalho em dia, não existe motivo para haver esse tipo de perseguição. Servidores tendo que trabalhar aos sábados, domingos, 2 horas por dia, além do expediente, sem tempo com seus familiares, sem tempo de vida social,
constrangidos por essa medida. Não podemos suportar isso. Não estamos mais na ditadura militar. Se é para tirar o direito de greve, vamos tirar da Constituição, mas vamos ter coragem de expor a comunidade internacional e não apenas colocar isso e não dar instrumentos de exercício do poder, do direito de greve. Obrigado. Vamos aproveitar para dar mais um informe aqui, hein? Para aqueles que estão com medo de se mobilizar, porque pode haver um corte de ponto, saibam que o jurídico do Sindijuf já está trabalhando para rebater essa tese esdrúxula, dizendo o seguinte: não há como cortar ponto de servidor se a administração está devendo dinheiro ao servidor. E a administração do TRT5 está devendo dinheiro aos seus servidores. Há muitos passivos trabalhistas que não foram pagos. Um deles, inclusive, porque como juízes estão recebendo diferenças, até este ano vai receber diferenças, o dinheiro que seria destinado ao pagamento dos passivos dos servidores está sendo desviado para pagar passivo de juízes. Ou seja, como é que a Casa do Trabalhador vai cortar ponto do seu trabalhador se deve dinheiro ao seu trabalhador? Essa lógica não existe, é incongruente. Então, mais uma vez repetindo, colegas, não tenham medo de corte de ponto. Esse corte de ponto não pode acontecer, porque o TRT5 está devendo dinheiro aos seus servidores. Ok? Ô, gente, estamos aqui lembrando com os colegas aqui da Justiça Federal que o último PCS em 2006, o Conselho da Justiça Federal, CJF, publicou também, decidiu uma resolução que na prática proibia os colegas de fazerem greve. Eu acho que quem é aqui da Justiça Federal lembra muito bem disso, né? E a gente foi pra cima e dizer, se a gente fizer todo mundo a greve, não tem como o Conselho manter essa decisão. Então, na vigência daquela decisão que proibia os colegas na prática de fazerem greve, porque estabelecia que todos os setores não podiam parar, vocês podem fazer greve, mas acontece que esses setores, ou seja, 90%, não era isso? Não podia. Então, na prática, dizia que os colegas não podiam fazer greve. E a gente, né, o sindicato à frente, os colegas com disposição de luta, conseguimos na prática ganhar o PCS, o último, na vigência daquele, enfrentando de forma corajosa os colegas da Justiça Federal, derrotaram aquela resolução. E eu acho que a gente na Justiça do Trabalho precisamos fazer isso. A gente precisa derrotar na prática essa decisão do Conselho, que a administração aqui, a presidência aqui, tem feito até mais, porque a gente sabe que apesar dessa resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em vários outros tribunais, os presidentes e as presidentes negociaram essa questão e não, os colegas não estão compensando hora a hora, nessa loucura que é aqui. Que se a gente está doente, está adoecendo mais ainda os colegas, porque o objetivo é esse, é rebaixar, é pisar na gente, é dizer que a gente agora não tem direito mais de fazer greve, que a gente tem que baixar a cabeça e aceitar, calado e satisfeito, essa ditadura que está sendo implantada aqui. E eu acho que se ele não tiver agora a capacidade de se indignar, a gente vai estar derrotando, vai estar assumindo a derrota. Então eu queria convocar os colegas aqui da Justiça do Trabalho, que tantas vezes nós fomos para cima, como já disse aí, de fazer a greve, de buscar nossos direitos, que a gente tenha também essa postura, a revelia dessa decisão, não é? Porque eu acho que se ficar 100 gatos pingados, 30, 40 fazendo greve, é muito fácil de nos derrotar. Mas se nós todos aqui, todas as categorias, as parcelas agora, setores, nós fomos para a luta e fizemos a greve.
eu acredito sim que não vai ter como a administração punir e a gente se insurgir contra esse absurdo, essa ditadura que está sendo implantada aqui no nosso tribunal. Porque é nosso, não é só dos juízes não. Esse tribunal é